Olá a todos! Vamos resolver essa questão de logaritmo e o exercício é o seguinte: calcule o menor valor positivo de x que satisfaz a inequação que é dada por essa expressão aqui. Então, nosso objetivo é resolver essa inequação, só que precisamos buscar uma estratégia para a sua resolução. Peço que vocês curtam o vídeo para apoiar essa série de vídeos onde eu resolvo questões voltados para o ensino médio. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos usar as propriedades básicas de logaritmo. Então, a primeira propriedade que nós temos é a seguinte: vou anotar aqui do lado. Sempre quando você tem algum número k vezes um logaritmo, por exemplo, de a, e aqui, quando não coloca nada embaixo, subtende-se que a base é 10, mas aqui nesse exercício não vai importar tanto. Você pode jogar esse k para cima e aqui vai ficar logaritmo de a elevado a k. Então, utilizando essa propriedade aqui, vou até deixar essa propriedade aqui de standby aqui em cima, nós podemos utilizar aqui no meio aqui. Então, log de x ser maior ou igual a log de 2 mais meio vezes log de x é a mesma coisa que log de x elevado a meio. Só que x elevado a meio é a mesma coisa que raiz de x. Uma próxima propriedade que nós podemos utilizar é a seguinte: nós podemos agrupar o log de 2 mais o log de x. Uma propriedade que nós temos é que quando nós temos aqui o mais, a gente pode agrupar como sendo log de 2 vezes raiz de x. Ou seja, logaritmo de a mais logaritmo de b é a mesma coisa que logaritmo de a vezes b. É a outra propriedade que nós temos. Vamos anotar aqui no canto? Então aqui, vamos colocar aqui. Logaritmo de a mais logaritmo de b é igual a logaritmo de a vezes b. É essa propriedade que eu estou utilizando. Então eu vou deixar essa propriedade aqui standby. E aí observe que eu vou usando vários conceitos de logaritmo. Você que está assistindo o vídeo, conhece o gráfico da função logaritmo? Bem, eu vou fazer um pequeno esboço do gráfico de uma função logarítmica. Então aqui nós temos o nosso plano cartesiano. Vamos marcar aqui, por exemplo, o x igual a 1, porque se x for igual a 1, deixa eu desenhar o gráfico, deixa eu colocar aqui y igual a logaritmo de x. Se x é igual a 1, logaritmo de 1 dá 0. Então, para x igual a 1, o gráfico vai passar aqui. O logaritmo de x ele vai ter esse comportamento aqui. Deixa eu melhorar o meu desenho, ficou horroroso, né? É uma coisa mais ou menos assim. Agora melhorou. Você vai crescendo infinitamente e aqui você vai se aproximando de zero. Lembre-se que não existe logaritmo de zero. Mas qual é a característica que essa função possui? Observe que quando você tem um determinado valor x1 aqui e um determinado valor x2 aqui, se x2 é maior do que x1, o f de x2, ou seja, o logaritmo de x2, é maior do que o logaritmo de x1. E vale a recíproca. Se você tem, por exemplo, dois valores de y, por exemplo, um y1 aqui e um y2, de tal modo que existam números aqui no domínio, de tal modo que o logaritmo desses respectivos resultados, então, por exemplo, digamos que aqui seja a e aqui seja b. Então, se o logaritmo de a é y1, o logaritmo de b é y2, se você sabe que y1 é maior do que y2, então você sabe que b é maior do que a. Então, resumindo essa propriedade aqui, o que eu estou querendo utilizar? Que a menor ou igual a b ocorre se e somente se logaritmo de a o menor ou igual a logaritmo de b. Então eu posso pegar essa relação aqui, só voltar aqui um pouco, pegar essa relação aqui e fazer a seguinte análise.
Se eu sei que o logaritmo de x é maior ou igual a 2 vezes raiz de x, isso ocorre por quê? Porque quem está dentro do logaritmo do lado esquerdo é maior ou igual a quem está dentro do logaritmo do lado direito. Então, estou procurando quais são os valores de x, tal que x seja maior ou igual a 2. Lembre-se que desde o início da questão, nós estamos considerando x positivo. Por quê? Porque o logaritmo só existe para x positivo. Então, você não vai encontrar logaritmo zero nem logaritmo de um número negativo. Então, vale a pena ressaltar isso. O próprio enunciado também destacou, né? Calcule o menor valor positivo de x. Então, também temos esse destaque no enunciado. Como é que nós vamos resolver essa desigualdade? Bem, a gente precisa comparar o x com raiz de x. Uma estratégia que nós podemos fazer é reescrever o x de tal modo que eu consiga comparar com raiz de x. Como assim? O próprio x ele é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado. Eu posso fazer essa comparação, ou eu posso fazer essa substituição porque x é positivo. Lembrando que raiz quadrada só existe para número positivo. Se eu não soubesse que x era maior que zero, eu não poderia fazer essa transição. Eu teria que colocar um módulo aqui dentro. Mas como eu já sei que x é positivo, eu posso afirmar sim que x é raiz quadrada de x ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso fazer a seguinte mudança de variáveis. Eu posso chamar, vou até colocar z, vou chamar de z o raiz de x. E ao fazer essa substituição, isso aqui vai ficar z ao quadrado maior ou igual 2 vezes z. Agora eu vou passar esse 2z para o outro lado subtraindo. Então isso aqui é equivalente a dizer que z ao quadrado menos 2z é maior ou igual a zero. E o que nós acabamos de ter aqui, se vocês forem observar aquela videoaula de inequações, é uma inequação do segundo, uma expressão de segundo grau. Eu posso até fatorar. Eu posso colocar, por exemplo, o z em evidência, inspirado no Chitãozinho Chororó, e eu posso estudar os sinais dessa expressão. Então vamos lá. Então eu tenho um estudo para z, um estudo para z menos 2 e o resultado final. Então aqui eu estou analisando só o z, aqui eu estou analisando o z menos 2 e aqui eu estou analisando o z vezes z menos 2. Então nesse caso, no caso de z, nós temos o zero aqui como um divisor de água dos sinais. Se z for positivo, o z vai ser positivo. Para valores abaixo de zero, o z é negativo. Aqui o divisor de águas é o z igual a 2, então eu vou colocar aqui o z igual a 2. Se z for maior do que 2, aqui vai dar positivo. Se for menor, vai dar negativo. Agora, analisando o resultado final, o que nós temos é o seguinte. Vou fazer um pontilhado aqui, outro pontilhado por aqui, mais com mais, mais com menos, menos com menos, mais. Então, o nosso conjunto de solução para z seria, isso aqui implicaria que z menor ou igual a zero ou z maior ou igual a 2. Só que z não é raiz quadrada de x? Então, raiz quadrada de x ele é sempre um número maior ou igual a zero. Ele não pode ser menor ou igual a zero. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai descartar o fato do z ser menor ou igual a zero. Então, z sendo maior ou igual a 2, isso é a mesma coisa que dizer que raiz de x é maior ou igual a 2. Bem, raiz de x sendo maior ou igual a 2 é a mesma coisa que dizer que x é maior ou igual a 4 e x positivo. Então, partindo do pressuposto que eu já sei que x é positivo, vou até colocar aqui. E isso ocorre.
partindo do pressuposto que isso é verdadeiro, o que nós temos é o conjunto solução, todos os possíveis valores de x que atendem àquela primeira desigualdade. Cadê? Essa primeira desigualdade aqui seria exatamente fazer todos os valores de x maior ou igual a 4. Como o exercício pede o menor valor possível, o menor valor possível seria exatamente x igual a 4. Então, assim, espero que tenha ficado claro. E observe que eu evitei ao máximo ficar elevando ao quadrado, tirando raiz. Só essa parte final que eu elevei ao quadrado, dos dois lados, mas ao elevar ao quadrado, eu tinha que reforçar que eu estava trabalhando com x positivo. Por quê? Porque na hora de se eu assumo que isso é verdade, para implicar nisso, eu precisaria tirar a raiz quadrada dos dois lados. A raiz quadrada é uma função crescente, e aí você preserva a desigualdade. Mas não se preocupe com essa linguagem final. O importante é entender quais foram as propriedades básicas do logaritmo que eu utilizei e observar a técnica, como foi feito para resolver o problema. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e eu, na medida do possível, vou ajudá-los. E peço que curta o vídeo. Até a próxima!